As coisas todas vão acontecer. Acredita que esses 2 últimos anos foram muito desafiantes para todos. Mas para as pessoas que vendem batons, no momento em que toda a gente usa máscara, foi bastante desafiante. Sejam muito bem-vindos. No programa de hoje temos uma convidada especial e que também não é estranha aqui às nossas câmaras. É a Claudine Lourenço, mais conhecida aqui pela apresentação do programa Planeta Mulher. De tantas pessoas que já ouviu aqui exatamente neste cenário e nesta cadeira, hoje trocamos os papéis e é a altura não de ser ela ouvir histórias, mas sim nós ouvirmos um pouco sobre esta mulher. Olá, Claudine, muito obrigada por estar aqui connosco num ambiente totalmente conhecido, não é? Completamente. O ambiente é maravilhoso, mas está com a Otávia, que eu conheci aqui como estudante e agora ter feito esse papel incrível. A forma que você tem contribuído com essa televisão e mesmo com os seus trabalhos aqui nos Açores é mesmo um orgulho, acredita nisso. E pronto, estamos aqui para falar também um bocadinho sobre si, porque toda a gente vê aqui a apresentar, mas ninguém sabe verdadeiramente quem é Claudine. Primeiro do que tudo, uma mulher empreendedora. E vamos começar por aí. Veio do Brasil para Portugal. Como é que foi também este desafio, as dificuldades para agora estar aqui quase filha da Ilha Terceira? Ai, tão lindo ouvir isso, filha da Ilha Terceira. Eu acho que o empreendedorismo vem muito relacionado com a necessidade. No Brasil tem um ditado que fala: a necessidade faz o sapo pular. E eu acho que eu tinha uma vida incrível, uma vida profissional muito bem definida. Eu era diretora de marketing de um centro comercial que eu morro de saudade até hoje, onde eu trabalhei durante 9 anos, trabalhei na Rede Globo. Tive todo um percurso profissional que eu considerava muito satisfatório e muito feliz. Eu tive esse privilégio de ir até onde eu queria na minha profissão. Entretanto, é muito difícil conciliar ser mulher e ser mãe. Acredita que nós escolhermos ser mulher, sermos mulher, sermos mãe e profissional são 3 coisas que nós não conseguimos ser excelentes nas 3. Em algum momento na vida, nós vamos ter que abrir mão de algum deles. E eu cheguei a um ponto que eu percebi: eu vou ter que colocar aqui numa balança e descobrir o que é mais importante para mim. E naquele momento eu descobri que o mais importante para mim eram os meus filhos. Então eu já tinha criado ali um perfil profissional interessante e tive uma ideia de vir para Portugal apenas fazer um mestrado e um doutoramento, porque na época também eu não trabalhava só no emprego, eram 2, eu trabalhava no último, né, antes de vir para cá, como diretora de marketing do Montes Claros Shopping, que está lá ainda hoje, ainda tem contato com eles todos, e dava aulas na universidade à noite. Então, que papel que eu desempenhava como mãe? Né? Então, isso chegou um momento que, inevitavelmente, eu tive que fazer essa escolha, e foi aí que eu falei: vou para Portugal, vou fazer o mestrado e o doutoramento, e a ideia era voltar. Voltava para o Brasil e apenas dava aulas na universidade, que tem um salário muito melhor, e a gente tinha pensado em família, eu e os meus filhos, eu já era divorciada, em termos uma aventura a 3, eu, Matheus e o Manu, na Europa. Era essa a ideia. E voltava para trabalhar. Entretanto, as coisas mudaram. E aqui ficou. Ainda tem um pulo, né? Porque, na verdade, isso tudo aconteceu em Lisboa, Portugal continental, sim. E depois eu conheci o meu marido quando eu estava quase terminando o mestrado e não sabíamos se íamos continuar. Para ele era fora de questão, já sabe que eu sou casada com uma pessoa da PSP, o Paulo, e para ele era fora de questão Brasil. Era fora de questão, naquele momento, o continente, porque também isso depende de transferências e tudo. E nós chegamos de novo, onde eu tinha que colocar numa balança. Para que lado que eu vou? Eu continuo em Portugal, eu vou para os Açores, eu continuo Portugal continental, eu continuo nos Açores, eu vou para os Açores, ou eu volto para o Brasil? E, de novo, uma nova escolha. Parece que isso é assim, recorrente na minha vida. Mas tudo acontece por acaso. Tem um motivo, toda a gente diz isso. Como é que foi também aqui? A Ilha Terceira é totalmente diferente do Brasil. Como é que foi também aqui adaptar-se a uma ilha? Foi muito difícil. No início, a primeira coisa que eu senti era: não há shopping.
Porque o resto da minha vida foi 9 anos no centro comercial. Eu lembro como hoje, a minha Manu nasceu em março, e eu com uma barriga enorme no shopping trabalhando. E depois eu fui vendo as diferenças que são imensas, são diferenças culturais, são diferenças climáticas, a arquitetura é diferente, a alimentação, isso tudo influencia. Mesmo meu corpo transformou aqui. E o que eu percebi é que todo lado no Brasil, em Portugal continental e também aqui nos Açores, tem muitas coisas diferentes, mas há um ponto de convergência. E eu me apeguei a esse ponto de convergência. E depois surge o Planeta Mulher, aqui na Ilha Terceira, também aqui na Vitec. Como é que surge aqui essa ideia do Planeta Mulher? E há quanto tempo já? Já há 7 anos, okay. Nós vamos completar 8 anos já. Uhum. Planeta Mulher começou assim, eu sempre trabalhei em comunicação, sou formada em jornalismo, minha paixão foi sempre essa. E eu, quando vim para o continente, o meu marido e pessoas que nos conheciam falavam, é muito difícil, que existe um preconceito enorme contra as mulheres brasileiras, e eu abri uma loja. Então eu falei, já que é assim, vou ficar quietinha no meu canto, e pronto. Só que depois eu comecei a perceber uma disparidade entre homens e mulheres em alguns assuntos, nomeadamente violência doméstica, e alguns assuntos que me incomodavam, no bom sentido. Não ficava incomodada, mas percebia que existia uma dificuldade. E lembro que algumas vezes eu escrevi uns artigos e mandei, sem pretensão nenhuma, para o Diário Insular, e foi publicado. Então isso aconteceu 2 vezes, 3 vezes, e as coisas começaram a ficar engraçadas. Foi logo quando surgiu o Facebook, e aí eu partilhava isso no Facebook, tinha ali também era um bocado polêmica, a verdade é essa. Até porque quando eu vim para cá, aqui na Terceira, nos Açores, menos de 5% da população feminina é que tinha cargos decisórios. O que isso significa, Otávia? Significa que quem mandava em tudo, até se a gente podia ou não fazer um aborto, eram os homens. Hoje a situação já é um pouco melhor. Uhum. E eu pensei, se calhar podia falar sobre isso. E foi aí. O Planeta Mulher nasceu aí. Passou menos de 2 meses eu comecei na rádio. E simultâneo eu comecei na Vitec. Uhum. E aconteceu, foi o que você falou muito bem. De alguma forma foi por acaso. Eu tive sim esse feeling que, se calhar, a mulher precisava ter um pouco mais de representatividade aqui nos Açores. Mas as coisas foram acontecendo, a Vitec acreditou nesse projeto, a Rádio Clube, que também já faz 8 anos que eu estou lá, uhum. E só o jornal que depois eu já não conseguia ficar ainda, publico alguns artigos, mas não muitos. Neste objetivo de dar destaque às mulheres, que era o propósito do programa, até hoje, quais foram os assuntos e as pessoas que mais marcaram nestes 8 anos de entrevistas, tanto na rádio como aqui na televisão? Imensos, e agora eu já começo a ficar com a voz a tremer. Porque eu acho... olhar para trás. É isso mesmo. Quando eu olho para trás, eu percebo que eu não... na época, o que eu fazia, eu não tinha essa noção do impacto que isso ia gerar nessa sociedade. Uma das coisas que me trouxe muito impacto foi um dia que eu estava num restaurante muito conhecido aqui, e chega uma brasileira e fala para mim, vou chorar, obrigada por nos representar. Porque antes, onde eu chegava, eu só falava, você sabe que aqui tem muitas mulheres brasileiras que são... E hoje não, muita gente chega para mim e fala, obrigada, fala para mim, você conhece uma brasileira que trabalha na TV? É esse sinal que o papel está a ser cumprido. Missão cumprida. Até porque a Claudine, segundo sei, foi a primeira brasileira a apresentar e a produzir o seu próprio programa aqui em Portugal. Ainda por cima, num meio tão pequeno como os Açores, tem muito impacto, sente-se isso. Vai com a vontade também de fazer a diferença, digamos assim. Sim, eu não queria palco, eu não tinha essa pretensão de ter um programa de sucesso, nada disso. Eu só queria que as pessoas percebessem. Eu lembro perfeitamente que no início eu pensava, se é que existe um slogan para pessoas, o meu slogan era, eu quero ser uma a menos para depor contra o meu país. No início, os meus objetivos eram esses. Eu representar bem a mulher brasileira. Que as pessoas percebessem que pode ter 200 que fazem coisas que a sociedade pode não aceitar, mas tinha alguém que era legal, a gente não usa esse termo aqui, mas que estudava, ou que era minimamente culta, ou que
não vim apenas para trabalhar como empregada, e eu tinha mais essa pretensão da representatividade. E aqui é difícil falar isso porque eu sou uma ninguém no meio do mundo para falar que vou representar. Mas é muito, muito dolorido mesmo quando nós chegamos num lugar e não temos ninguém que diga eu tenho orgulho de alguém mais próximo. Tem sim as novelas, Caetano Veloso, Tom Jobim, mas são coisas muito longe. Quando nós pensamos no macro, o Brasil é um gigante, ele é maravilhoso. Mas quando muitas vezes nós pensamos num lugar como esse tão pequeno, nós percebemos que o micro é o mais importante. Na verdade, o senhor que ganhou uma medalha de ouro na última Olimpíada, eu não sei o nome dele, mas eu sei a minha vizinha que me olhou com a cara torta, ou o contrário, essa menina que veio falar, essa senhora que veio falar comigo no restaurante. Então, é mais nesse sentido de ser um pouco mais consciente, mais responsável, pelo que eu sou e pelo que eu represento, não como Claudine, não como mulher só, mas como mulher brasileira. Aqui depois veio a linha de maquilhagem, então veio com o tema Planeta Mulher, sempre com o mesmo propósito. Como é que surge também aqui esta ideia de repente criar produtos que não são produtos quaisquer, porque também são produtos amigos do ambiente? Como é que surgiu aqui esta vontade? Então isso é um drama, porque eu sempre tive vontade de criar uma linha. Mas o Planeta Mulher, sempre um cuidado que eu tive foi para que ele não fosse encarado como um projeto de fofoca ou um projeto que tivesse um rótulo de beleza e de futilidades. Eu sempre tive muito essa preocupação de perceber que isso tudo tem o seu lugar, mas não era o que eu queria fazer. Eu sabia exatamente, mesmo no início, que eu não tinha exatamente a certeza do que isso ia transformar. Eu tinha certeza que eu não queria estar ligado à beleza, a futilidades, a sapatos e bolsas e fofocas, como é que chama aqui? Mexericos. Mexericos, sim. Pronto, porque isso é muito ligado ainda aos rótulos femininos. E nesse período eu queria lançar alguma coisa que contribuísse com o ambiente. Lembro perfeitamente que a minha irmã falou para mim, e a ideia não foi minha. A minha irmã, ela é vegana já há anos, muito mais que uma década. Ela falou assim, a primeira coisa que você precisa pensar é lançar alguma coisa ligada a sorrisos. Porque toda gente que está perto de você, quando está triste, de repente começa a sorrir. E eu, bem, será que isso é verdade? E eu lembro que a gente pensou num colar, uma coisa assim, e num dia à noite ela me ligou e falou, já sei o que você vai lançar. E se você quiser, eu sou sua patrocinadora. É uma linha de maquilhagem, na época não era maquilhagem, é de batons veganos. E aí nós começamos a perceber que tem tudo a ver com o planeta, nós queríamos mesmo alguma coisa que representasse o sorriso das pessoas. E a ideia principal desse lançamento dessa linha é porque estava chegando o Dia da Mulher. E o que eu queria? Eu não queria ganhar dinheiro. Eu só queria homenagear as mulheres açorianas que foram as pessoas que me receberam aqui. Receberam os meus filhos, que foram tão bem cuidados e tão felizes hoje. Então, a ideia era, lançávamos batons com os nomes de mulheres, lançávamos nos Açores, pronto, acabou. Era uma temporada. Só que as coisas foram muito, muito, muito além do que nós imaginávamos. E foi crescendo. E para além dos batons, hoje a linha já está completa, a paleta de cores, a máscara de pestanas também. Tem sido bom ver esse crescimento que quase que aconteceu por si só, não foi nada assim planeado, foi crescente. É muito assustador. É muito assustador. Acredita que é algo que a gente precisa parar em muitos momentos. Eu e minha irmã paramos. Porque, primeiro, vamos começar lá dos batons. Quando nós lançamos apenas 4 batons em bala e mais 4 líquidos. 4 líquidos. E o que aconteceu? Nós fizemos batons e imaginávamos, ok, a gente vai ter aqui algumas coisas para 6 meses, porque a ideia era fazer essa homenagem durante 6 meses, 1 ano até acabar. Só que tudo esgotou em 1 mês. E, bem, será que isso é para continuar?
E a minha irmã, claro, eram pedidos e pedidos e pedidos, era uma loucura, toda a gente queria experimentar. E aí as pessoas começaram a falar, fazer esse, coloca com o meu nome, e nós começamos a produzir. O mais desafiante disso tudo e falo sem erro, sem medo de errar aqui, que o mais desafiante disso tudo é continuar com os valores que nós queremos. A Otávia não faz ideia o quanto ser empreendedora, ser empresária em Portugal é difícil, e ainda tem que ser uma pessoa, tem que ser gigante em missão de vida, não é a pessoa, em missão de não se vender. Isso, traduzindo, é o quê? O não comprar numa fábrica que, por exemplo, não, que não tenha os cuidados todos com a emissão de gases, não tenham todos os cuidados, por exemplo, de não contratar subemprego ou crianças, ou não migrarmos para fábricas na China, porque não justifica, é totalmente incoerente trabalharmos com a linha que prega o veganismo, prega o batons minerais, os cosméticos minerais, e depois, por dinheiro, para ganhar um pouco de dinheiro a mais, nós migrarmos para fornecedores. Então, isso é bastante difícil. Aqui nos batons, e já que falamos aqui do universo de mulheres, todos os batons têm o nome de uma mulher. É isso mesmo. Estes nomes foram pessoas que iam pedindo, como a Claudine disse há pouco, ou têm algum propósito? Todos. Os 5 primeiros eram nomes da minha família. Cacau sou eu, que quando criança minha família me chamava de Cacau. Ciba é a minha irmã mais nova, linda. Clara é a minha irmã também. E a gente conciliou esses nomes todos com os nomes das mulheres aqui. O Maria é em homenagem à Nossa Senhora, que eu sou muito devota. Então, Maria foi mesmo feito, escolhido em homenagem à Nossa Senhora. Ana foi uma campanha que nós fizemos no Facebook. Qual o próximo nome que vocês acham? Era Ana, Beatriz, eram tantos nomes, mas o Ana ganhou assim, em disparado. Que mais? Nós temos o Lili, que foi a primeira encomenda que nós tivemos dos Estados Unidos. Era uma menina americana que chamava Lili, ficou apaixonada naquilo, pediu a linha completa, e aí, no próximo, para homenageá-la, nós colocamos esse nome. Temos, que mais aqui? O Ciba, o Regi, que é o nome da minha mãe. Depois nós tivemos... tem um que é muito especial, que é o Juliana. Nós temos uma farmacêutica, por acaso agora a gente já teve que migrar para uma farmacêutica do continente, porque as coisas começam a evoluir e crescer, mas a Juliana foi a nossa farmacêutica, a nossa primeira. Foi uma pessoa tão fantástica que quando os batons estavam na alfândega, nós duas abraçadas, chorando porque os batons ainda não tinham chegado. Credo, hoje eu estou muito sensível. E a Juliana, nós fizemos esse batom em homenagem a ela, porque ela foi tão envolvida. O detalhe é que ela é vegetariana. Só que ela é tão vegetariana, linda, 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 e não usa maquilhagem nenhuma, zero. Então, quando foi um dia, ela falou, me telefonou, e eu já penso, né, pronto, lá vem o que vem aqui pela frente. E ela assim, porque é sempre problemas, todos os dias a gente tem que matar um leão. E ela, Claudine, faça o favor de ir lá na sua página. E eu fui. Ela tinha experimentado todos os batons. Veja, a Juliana foi na loja, comprou os batons e usou. Então, isso pra gente foi demais. E ela fala sobre... Às vezes ela fala, não, essa fórmula é tão interessante que eu não tenho filha. Mas se tivesse, ela podia usar. E isso dá um calor no coração que é demais. A Claudine também tocou aí num assunto que nós tínhamos conversado quando marcamos esta entrevista, sobre todos os problemas, dificuldades, os desafios também, obstáculos que ultrapassou até que estivesse como está hoje com a marca Planeta Mulher, inclusive dos produtos terem ficado presos na alfândega, também do esforço financeiro. Mas é a prova que temos que fazer esse esforço para chegar longe, nada cai do céu. Nada cai do céu. Nada cai do céu. Essa semana eu tive um comentário na minha página lá do Facebook, que é de um dos donos do centro comercial onde eu trabalhei, e é uma pessoa que não é de viver nas redes sociais. E ele colocou lá, ele falou, Claudine, quando você saiu do shopping, que eu pedi demissão, não é? E ele falou, quando você saiu do shopping, eu profetizei que onde você fosse ia dar certo.
aquilo mexeu muito comigo, eu até chorei, eu choro por tudo, enfim, mas eu chorei bastante com isso, porque ele foi a única pessoa que falou, realmente, vai. Todas as outras falaram, isso é loucura. Se você tem uma vida tão confortável aqui, se você tem um emprego tão confortável, o que você vai fazer em Portugal? As pessoas que vão para a Europa, brasileiros, já sabem para que é para lavar casas de banho. E eu lembro que eu não ouvi. Assim como hoje também eu não ouço certas coisas. Quer falar, fala, mas não, por aqui não entra. E eu falei, eu vou. E eu tinha 2 filhos. Eu tinha um filho com 7, eu tinha a Manu com 7 anos, o Mateus com 8, e decidi vir. Então, assim, eu acho que se existe uma frase muito certa é essa que a Otávia acabou de falar. Nada cai do céu. É muito fácil, às vezes, as pessoas olharem de fora e falar, olha aquela. E já falaram mesmo para mim, é brasileiro. Um dia uma chegou para mim e falou assim, olha, aquela arrumou um marido que paga tudo para ela. E o que eu posso dizer? Continue com suas crenças e tudo bem, cada um tem sua forma de ver a vida, não é? Para mim, nada caiu do céu. Eu tive, sim, muita sorte, Deus sempre do meu lado, Nossa Senhora, como sabe, mas lutei muito e luto até hoje. Todo santo dia eu levanto e falo, hoje eu vou conquistar o mundo. Vou passar um batom vermelho e vamos embora. Aí quando eu fico muito revoltada, eu chego em casa, eu tiro meu batom. Mas assim, luta. Eu vi uma frase muito interessante, porque ainda agora a gente com essa coisa do exportar também é um desafio. Quem exporta, quem internacionaliza uma marca sabe o que é isso. Desculpa o termo, é um verdadeiro inferno. E uma amiga minha que trabalha com a gente no financeiro falou, não há que errar, não há que acertar e errar. Não há que errar e acertar. Há que errar e aprender. E eu, ok. Então, a gente vai agarrando essas coisas que a gente acredita e vai trabalhando, porque eu parto sempre do pressuposto, sempre. Desde muito cedo, desde antes de casar, antes de ter os filhos, que a vida, primeiro, é muito rápida, é um suspiro. E depois, Otávia, é que não existem histórias melhores e nem histórias piores. Muitas vezes as pessoas olham para outras e falam, olha, aquela pessoa tem sorte. Olha, é desprestigiar o trabalho dos outros. Esses dias também, de novo, uma falou para mim, nossa, tanta sorte que você teve, veio do Brasil. Eu falei assim, sorte, quantos livros eu já li. Eu agora estava prestando serviço para um ginásio e, ao mesmo tempo, eu estou fazendo meu mestrado em administração de empresa exatamente para me ajudar nessa valência dessa administração dessa linha. E eu estava 2h30 da manhã, estudando, tentando estudar o mestrado, e eu lia 2 frases e dormia. Eu falei assim, não, mas isso é uma coisa parva. Eu não posso estar assim. Então, existe sorte no mundo? Penso que sim. Acredito mesmo que sim. Mas não acredito que a sorte sozinha leva as pessoas a lado nenhum. Há uma frase que é a sorte dá muito trabalho. Oh. E acho que é um pouco assim. E a persistência também em si, nunca desistir. E neste sentido, a Claudine também chegou longe com a linha representada na Netflix e também através de diferentes personalidades, nomes conhecidos que também já usaram os seus produtos. Como é que é ver isso assim? É algo importante para o crescimento. É assim. Quando uma coisa dessa acontece, eu vou ao telemóvel várias vezes para ver se é verdade. Assim, não é possível. Isso é uma pegadinha. Isso não é verdade. Sim, eu tive o privilégio de conhecer com pessoas que abriram as portas. A Andréia Menezes foi uma dessas pessoas que me apresentou a um dos melhores maquilhadores de Portugal, que é o Kikas. O Kikas nos ajudou demais. Foi uma pessoa, olha, tá aí, o único batom com nome de homem é o Kikas. Mas por quê? Porque ele vive em favor das mulheres, porque ele é um maquiador, um dos mais brilhantes. E o Kikas mandou esses batons para os amigos, para pessoas que eles conhecem. E eu lembro perfeitamente que no dia que nós fizemos o lançamento do batom Kikas, o Flávio Furtado estava na apresentação aqui. Então, até isso não estava programado. E eu vi aquele homem, nós tínhamos de juízes, de uma juíza, até pessoas que nos ajudaram na limpeza naquele lançamento. Então, esse. Eu penso que o espírito do Planeta Mulher tem que ser esse.
que todas as mulheres não sejam iguais, porque ninguém é igual, mas que todas as mulheres tenham oportunidade de se expressar de alguma forma. Eu lembro perfeitamente, na primeira gala, já é a quinta que vou fazer agora, na primeira gala, eu homenageei uma senhora que tinha 6º ano e uma deputada, na mesma gala. E lembro os comentários, os bochichos. Oh, mas então, como é isso? E eu adorava ouvir esse tipo de crítica, porque eu pensava, então, eu estou chegando onde eu quero. Porque é aquilo que eu falei há pouco. Todas as histórias, Otávia, têm suas partes boas e ruins. Não existe história melhor ou pior. Uma mãe que lava roupa, que limpa casas dos outros para cuidar dos filhos é tão importante como uma mãe que luta para ser deputada e tem que ir para a Assembleia e deixar seus filhos aqui sozinhos. Então, essas histórias convergem em muitos momentos. Uma ganha mais, uma está mais ausente, a outra está mais presente, a outra tem menos estresse, mas elas são mães, e nós somos mulheres e queremos a mesma coisa. Nossos filhos felizes, não é assim que sua mãe te quer? Sim. É só isso. Nossos filhos felizes, a nossa vida estruturada, sonhamos com amor, sonhamos estar com os batonzinhos mais felizes nas festas. É só isso. Não Aqui tem muito depois mistério. deste sucesso também ao chegar à Netflix, que eu acho que é um passo muito importante, quais são também as perspectivas para o futuro agora? Ir mais longe, não é parar, de certeza. Não, parar não é. Mas também tem uma coisa. Então, isso eu falei do Kikas e depois também. Você falou a palavra persistência e foi, porque eu trabalhei, como sabe, 1 ano em Lisboa e tive o prazer também de trabalhar com Adriano Marques, que é uma pessoa que é um dos melhores maquiadores. Hoje ele está no 2º melhor da Netflix, mais requisitado. Não sei se é melhor ou pior, mas é o 2º mais requisitado da Netflix. E o Adriano foi quem abriu essas portas pra gente. Eu mandei também a maquiagem para ele. Perguntei se ele queria experimentar, ele falou, é claro que sim, mas me usou logo. Se não prestar, não adianta pensar que eu vou fazer nada, porque eu não ponho nada assim na cara de atrizes, sabe que as atrizes brasileiras são completamente neuróticas com isso, e tem que ser, porque vivem da imagem, pronto. E tem até uma dimensão maior, internacional e tudo. E eu mandei, na época foram só os batons, e ele falou, minha amiga, manda tudo. E tanto que quando passa o filme, acontece isso com pouquíssimas marcas, tem só a Kiko de Milano, tá lá, e tem a bancada da Flávia Pavanelli, aparece Kiko de Milano e o Planeta Mulher. E eu, ai, ok, que feliz. E é isso, as coisas vão convergindo, porque talvez se nesse período de Lisboa eu optasse por não vir viver aqui, não tivesse essa persistência e essa clareza de saber que, para mim, o mais importante era a minha família, será que também iria acontecer essa coisa dos batons? Afinal, aconteceu aqui. Exato. Não é? Então, as coisas são bastante surpreendentes. Às vezes para o bom, às vezes para o ruim. Muitas vezes a gente precisa desistir das coisas. E eu não tenho medo nenhum de dar um passo atrás. Nenhum. A Claudina há pouco disse, era brasileira, mãe de 2 filhos, Divorciada e veio para cá contra qualquer preconceito que nós sabemos que existe, veio com este espírito. Agora com a sua filha, e também o seu filho, mas falo na filha por ser mulher, Sim. Também tenta transmitir esse testemunho, este exemplo, que ela faça também um caminho desta forma, que aprenda que não há preconceito que nos possa destruir. Sim. Se eu puder deixar alguma coisa para a minha Manu e para o meu Matheus e até para as pessoas que vivem ao meu lado, é isso. Não deixem as pessoas mentirem para vocês. Porque quando dizem para a gente, você não vai dar certo, você vai lavar a casa de banho. Foram muitas pessoas, inclusive as grandes, melhores amigas minhas. São mentiras, porque a vida não tem uma fórmula. Se houvesse, éramos todos felizes, não é? E assim, estou fazendo 50 anos esse ano, e umas ruguinhas a mais e tal, mas tudo bem. E esses 50 anos vem me mostrando muito isso, que não há essa fórmula. Então, tudo que disserem para você vai dar certo, é subjetivo. E mesmo que disser não vai dar certo, é só uma forma de imaginar com a nossa própria experiência, não é? Porque não existe fórmula. Então, a única coisa que nos resta é o quê? É tentar
Porque se não der certo... Eu lembro que eu tinha 12 anos, eu falava assim, 12 anos. Eu pensava assim, bom Deus, eu achava que eu ia morrer com 18 anos. Eu sempre tive essa pancada. E eu pensava assim, bom Deus, a única coisa que eu quero... Nas minhas orações não era Pai Nosso e Ave Maria, era assim, o nível. A única coisa que eu quero é que quando eu encontrar com o Senhor, eu possa te falar, eu fiz de tudo. Eu posso não ter acertado, mas eu fiz de tudo. E eu lembro que eu trouxe essa oração sempre. Até hoje, quando as coisas... tem dia que é tão desafiante, tanta gente chata. Não? Eu sei que você sabe que sim. Eu penso, olha, ok, Deus, eu só quero que você saiba que mesmo essa figura... Eu tô tentando dar o meu melhor. É só isso. Faz parte. Faz parte, não é? É impossível não encontrar com esses. Então ok, na medida do possível, passa aqui pelo meu caminho. Hoje eu escrevi lá no Facebook assim, um passinho de cada vez, sempre em frente e desviando das pedrinhas. Exato. Aqui a Manu também já está muito envolvida na marca. Eu acompanho a página, a estratégia de marketing que também passa pela Manu, que maquilha também, usa os produtos. É bom ver também que a sua filha interessa-se aqui pelo que a mãe conquistou, que na verdade é uma conquista também com os filhos e com todas as pessoas que o rodeiam. Aí, olha que engraçado, a gente sabe que a gente tá velho quando a gente começa a falar em 1000 e não sei quanto, né? Mas em 2009, quando eu cheguei aqui, quando eu tinha a loja, que foi como tudo começou, os meus filhos não ficavam em colégios. Eles não ficavam em ATLs. Eu gostava que eles ficassem comigo na loja. E eu lembro que Manuzinha tá com... Ai, vamos matar agora. Com 9 anos, ela descia a Rua da Sé com seu envelopinho e ia depositar dinheiro. Pronto. E algumas pessoas falavam assim, nossa, aquela parece uma chinesa, porque os chineses cuidam muito dos filhos dentro das lojas. Mas eu adorava isso, porque afinal eu não vim do Brasil para ter mais tempo com eles. Sim. Pronto. E isso foi crescendo. E tudo que eu faço... A Otávia não estava aqui no início, mas no início o Matheus tinha 12, 15, não sei, 13 anos. Era ele que era o fotógrafo do Planeta Mulher. Então eu estava aqui gravando, era a Manu me ajudando ali nas câmeras, era sempre eu arrumando meu cabelo. Eu lembro quantas vezes que eu aqui gravando e entre uma entrevista e outra, a Manu, nova, com 13 anos, ela falava, mãe, esse olho seu tá horrível. Aquelas coisas de adolescente. Conserta esse olho seu. E ela via maquiar com 13 anos. Então eu fui levando as coisas assim, mais a brincadeira, sabe? Fui envolvendo as pessoas. Meu marido também, quantas vezes já esteve ali tirando fotografia. Então é assim, tá feliz? Continua. Se não tiver, aquilo que eu falei, vamos dar um passo atrás e procurar outro caminho. Aqui nós sabemos o amor que a Claudine tem pelo Planeta Mulher, não só aqui, pelo programa que é o que as pessoas se calhar mais conhecem, tanto na rádio como aqui, mas também pela marca em si. Tanto que tatuou também Planeta Mulher, foi aqui. Foi mesmo, aqui, em direto. Neste nosso cenário. É mesmo algo que, por mais que o tempo possa, mesmo que acabe, esperemos que não, mas seja o que for, é algo que fica marcado para sempre, não só na pele, mas aqui no coração. É assim, você também provoca, né? Eu gosto de chorar, mas você também provoca. Aquilo era para ser uma brincadeira com a Diana. E ela é maravilhosa. E chegou aqui e falou, vamos tatuar isso. Só que eu tenho 50 anos e não tenho nenhuma tatuagem. E eu sempre pensei, a única coisa que eu era capaz de tatuar no meu corpo era o nome do Matheus e da Manu. Mas eu já tinha até pensado aqui, e nunca imaginei que algum dia eu fosse tatuar. Mas sabe que isso... tem imensas pessoas. Eu nunca imaginei um feedback tão positivo como foi com essa reportagem, com esse programa dessa tatuagem. Porque essa tatuagem, para mim, primeiro ela fica aqui no pulso, que é onde meu coração pulsa. E depois, essa tatuagem fui eu que criei. Se é ótimo ou não, os designs, por favor, fiquem caladinhos, mas foi eu que criei. E a ideia aqui é precisamente isso, ela como se fosse um globo de todas as cores, porque é o que nós pregamos aqui no Planeta Mulher, tanto aqui quanto na rádio, quanto na nossa linha, a igualdade entre as pessoas, é o respeito mútuo, é a valorização do que é diferente e, ao mesmo tempo, fazendo parte de uma mesma, de um mesmo todo, que é isso aqui, é essa logomarca. Eu tenho muito cuidado e respeito com ela, a ponto de dizer... Quero você comigo onde meu coração pulsa para sempre. Porque muitas vezes, nessa vida de hoje, nós vivemos nesse contexto pós-moderno, e o contexto pós-moderno, a principal característica dele
a rapidez. Tudo é efêmero. Tudo é efêmero. Então, é muito fácil nós esquecermos quais são os nossos valores, qual é a nossa missão de vida. Então, quando nós pensamos em fazer essa tatuagem, eu tremia tanto no dia que eu fiz essa tatuagem, que eu não senti dor. De tanto, era muito inusitado para mim fazer uma tatuagem, era muito forte aquilo. Então, ela estar aqui significa precisamente isso, Otávia. No momento que eu levantar e falar, puxa, eu já fiz isso tudo, eu já lutei tanto pelas pessoas e essas pessoas fazem isso, ou no momento que eu falar, eu não tenho dinheiro para correr atrás do que eu quero, aqueles problemas do dia a dia, eu vou olhar para ela e falar assim, o que você quer, o que você sonha é muito maior do que você. É isso que isso representa. Ok, como a Claudine sabe, o tempo chega ao fim, não é? Aqui. Eu agradeço muito por estar aqui. Também acho que podemos olhar para esse balanço de 8 anos de forma positiva. Os obstáculos foram ultrapassados, mas também aqui com a mensagem, eu acho que é importante deixar essa mensagem para as pessoas que ser empreendedor não é só ter uma ideia genial, é ter coragem e ter muita persistência, como eu dizia há pouco, não desistir e dias melhores sempre hão de vir, que como se costuma dizer, que é mesmo assim, e no mundo dos negócios também não é exceção. A minha Manu veio esses dias com uma frase que eu adorei, ela falou, mãe, as crises são como as tempestades. Elas vêm, fazem aquele barulho dos trovões e vai embora. Então, o que a gente precisa ver aqui? Essa tempestade, ela vai vir. Faz parte disso tudo. Agora, o que vai fazer nessa tempestade? Você vai ficar ali debaixo de uma sombrinha de um guarda-chuva muito pequenina, abaixadinho, ou você vai para debaixo de uma árvore, porque os raios, né, são atraídos pelas árvores, e aí você pode estar correndo riscos desnecessários, ou você vai vender guarda-chuvas. Então, assim, as coisas todas vão acontecer. Acredita que esses 2 últimos anos foram muito desafiantes para todos. Mas para as pessoas que vendem batons, no momento em que toda a gente usa máscara, foi bastante desafiante. Deu vontade de desistir. Sim. Deixa eu ver. 200 vezes, 300 vezes, mas aí tem que ter aquele um a mais, o a mais o não, sim, e é isso mesmo, ser empreendedor não é ter ideia genial, às vezes as ideias mais absurdas, quantas vezes a gente fala, né, espera, que ideia estúpida e essa pessoa tem sucesso? A persistência é mais importante do que a ideia. Pronto, muito obrigada. E peço desculpa também aqui para a textura, não é? Da cadeira verde, é melhor estar na cor de rosa, se calhar, mas numa próxima a Claudine já está aqui de volta. Muito obrigada e que venham mais 8 anos, muitos mais, e muitos Planeta Mulher, muitos programas, muitos batons e também todo o sucesso do mundo, claro. Muito obrigada. Muito obrigada. O que importa não é a cor da cadeira, é com quem a gente está. Muito obrigada. Eu. E quanto a si também, obrigada pela companhia. Ficamos aqui com um exemplo de persistência e seja comigo ou com a Claudine aqui nesta cadeira, levamos até si o melhor dos Açores e também o melhor da vida. Até à próxima.